Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos dar início então ao PET 5, né? Esse próximo PET nosso, no planejamento, plano de estudo tutorado, né? Dando continuidade a esse modo de ensino, esse finalzinho de 2020, tá? Então, pessoal, nessa primeira semana, nós iremos ver a questão da cartografia, tá? Mais especificamente, como ela surgiu, para que ela serve, como que ela se desenvolveu e como ela é realizada hoje em dia, tá? Então, primeiro, nós temos que entender o que é a cartografia, tá? A cartografia é uma ciência, né? Ciência, quando a gente fala de ciência, pessoal, é um ramo de estudo, tá? Vocês têm a disciplina ciências, tá? Mas, na verdade, essa disciplina de vocês, ela é uma divisão de várias outras, várias disciplinas, como física, biologia, química, pega até um pouco de geografia também, matemática, né? Quando a gente fala que a cartografia é uma ciência, ou que a geografia é uma ciência, é uma área de estudo, tá? Uma denominação que estuda certas características. No caso da cartografia, ela faz o estudo e a representação da Terra ou parte dela através de mapas, cartas, por isso cartografia, cartas, que é outro nome para um outro tipo de mapa, né, mais complexo, e outros tipos de projeções cartográficas. Então aí pode ter desenhos, pode ter maquetes, tudo que você fizer que represente a Terra, o planeta Terra, ou parte dele, é considerado, é, é utilizado dentro da cartografia, é estudado dentro da cartografia. Inclusive, recentemente, as imagens de satélite, que são a forma mais atual, né, que nós temos. Ela vai surgir 2.500 anos antes de Cristo. Para vocês verem, faz muito tempo, porque é, Cristo, Jesus Cristo viveu há 2020 anos atrás, por isso que nós temos o ano 2020, porque nós contamos, o nosso calendário conta a partir do nascimento de Cristo. Então, isso foi há 2.500 anos antes de Cristo. Se Cristo nasceu há 2.020 anos atrás, então nós somamos. Então a cartografia tem 4.520 anos aproximadamente de existência, tá? É muito tempo, ela existe há muito tempo, tá? E por quando que ela surge, então? Ela surge com os sumérios, tá? Um grupo de pessoas, uma civilização que surgiu, que existia, onde hoje nós temos o Iraque ali, Iraque e Irã, entre os rios Tigres e Eufrates, tá? E eles foram os criadores do primeiro mapa de que se tem notícia, tá? Um mapa, assim, mapa mesmo, tá? Com a intenção de criar, tá? É, e que nós temos ele ainda existente, né? Que era uma placa lá de barro cozido com as inscrições e caracteres cuneiformes, que era a forma de escrita deles, era tipo uns risquinhos, tá? E onde estava representado a porção da Mesopotâmia, lá onde eles viviam, a região ali do rio Tigres e Eufrates, tá? Que é justamente esse aqui, ó. Não parece um mapa, mas tem, tá? Aqui em cima nós temos a escrita explicando, tá? E embaixo nós temos um mapa. Esse aqui seria o mapa, tá? Mostrando essas linhas seriam os rios e nós teríamos outros aspectos, casas e outras coisas marcados ali na região, tá? Mas antes disso, o homem já fazia representações do que existia à sua volta, que era o caso dos homens das cavernas, né? Os homens primitivos que viviam, eles realizavam as chamadas pinturas rupestres, né? Que para mostrar o caminho onde existia a caça, a pesca, mostrando aqueles diversos tipos de as pinturas, né, que a gente vê nas cavernas. A gente pode considerar também aí um início de do que seriam os mapas, né? Porque ele mostrava ali que naquela área tinha aqueles animais, tinha aqueles peixes e tudo mais, tá? Aí nós também temos as maquetes de pedra confeccionadas pelos esquimós e pelos astecas também, mais para frente, claro, bem depois,
tanto do tempo do Neolítico, né, do tempo das cavernas, né, quanto da época dos Sumérios, tá? Que também faziam representações das localidades onde eles viviam, tá? Nós temos, por exemplo, aqui um exemplo, a pedra de Sayhuti, que ele foi criado pelos astecas, né, pelos mais, para mostrar uma cidade dos astecas, né? Eles faziam a cartografia em relevo. Basicamente, eles pegaram uma pedra e foram talhando ela é, de forma que representasse a cidade ali naquela que existia naquela região. Aqui vocês têm esse coisa. Eles pegaram a rocha e entalharam toda a rocha para fazer como se fosse uma maquete, né? Hoje a gente pega para fazer uma maquete, a gente usa madeira ou isopor, né? Eles utilizaram a própria pedra para mostrar todas as residências, os prédios, tudo que existia na região, tá? Na cidade em questão, certo? Nos tempos antigos, então, eles faziam em barro ou em madeira, né? No caso da Babilônia, mas aí nós vamos ter a mudança, vai começar a se tornar mais efetivo os mapas com os gregos, mais especificamente com Erastótenes de Cirene e Hiparco, que são considerados os pais da cartografia, aqueles que foram que tornaram ela uma ciência de verdade, porque eles criaram lá, eles construíram a base da cartografia moderna usando um globo como forma, então eles já acreditavam que a Terra não era plana, mas era um globo, tá? Era uma esfera. Eles eram matemáticos, fizeram cálculos, fizeram teses, fizeram vários experimentos para chegar a essa conclusão. E eles criaram, mais especificamente Hiparco, foi o criador daquele sistema de longitude e latitude que a gente criou, que a gente estudou. Claro, naquela época não tinha meridiano de Greenwich nem nada, mas ele considerou a partir de um ponto central, ele calculava as distâncias em que estavam os lugares e via a diferença na iluminação, tá? Naquela época eles usavam um outro ponto como ponto inicial, não era nem o meridiano de Greenwich para longitude, nem a linha do Equador pela latitude, mas eles tinham um ponto, eles tinham a forma de calcular, certo? E aí depois nós temos Pitágoras, outro grego, tá? Também filósofo, matemático, geógrafo, cartógrafo, entre outras coisas, que ele também defendia que a Terra era esférica, por causa das suas observações, ele fez observações, né? Práticas e filosóficas, e que só vai ser aceita muito depois, tá? E ele vai criar um mapa bem diferenciado, tá? E aqui nós temos o Erastótenes, um mapa que ele havia criado do mundo, conhecido na época, tá? A gente vê que é um mapa, tá claro que esse aqui não é o da época, tá, gente? Isso aqui foi uma representação feita a partir do que ele fez, tá? Que está guardado. Infelizmente eu não achei imagem do original, mas é o mapa que havia da época que ele criou nos escritos dele. E a gente vê que é muito fiel ao que nós vemos. Nós temos aqui a Itália com formatinho de botinha, a Península Ibérica, que é o Portugal e Espanha, a ilha da Inglaterra, nós temos a Golfo da Arábia, que é onde nós temos a Arábia Saudita, parte da África, né, o Egito e a Líbia, a Índia. Claro, não tá tudo, tá faltando partes, né? Ele só pegou ali parte da Europa, parte da África e parte da Ásia. Mas era o que era conhecido para eles na época, né? Lembra que as navegações para descobrir a América só vão acontecer em 1500, muito tempo depois, tá? E a Oceania também só vai ser descoberta muito tempo depois. E boa parte da África também nessa época era desconhecido, certo? O mais importante, então, de todos foi o trabalho de Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, que vai escrever a obra Geografia, tá? Estudo da Terra, tá? Lembrando lá de Geografia, que vai ter as coordenadas de 8.000 lugares lá, calculada por ele próprio, e ele dá dicas para a elaboração de mapas e pontos fundamentais da cartografia, né?
foi quem primeiro defendeu a teoria geocêntrica ao afirmar que a Terra era um corpo fixo em torno do qual giravam os outros planetas, tá? Hoje a gente sabe que é o contrário, é heliocêntrica. O Sol está no centro e os planetas giram, tá? Mas apesar de ele ter errado nessa parte, ele foi muito importante para a cartografia ao dar a base, né, as regras, como deveriam ser, tornando ela algo mais científico do que era até então, né? Então ele cria, esse é um mapa do estilo que ele fazia, tá? Mostrando, ele já foi um pouco depois, né? Então um mapa já mais bem feitinho, pode ver, tudo feito a partir das suas teorias, a Terra no centro e os outros planetas e o Sol girando em torno, né? Infelizmente é uma ideia que era errada, mas que hoje nós sabemos que já não é dessa forma. Mas não deixa de ter o crédito por ter desenvolvido a ciência, né? Com o fim desse período clássico, né, dos gregos, a cartografia ela vai ficar um pouco em queda, porque na Idade Média a Igreja, né, a Igreja Católica, ela tinha muita influência e nesse período não se dava muita importância para isso e tal. Então, os mapas dessa época, a gente vê na Europa, né, durante a Idade Média, onde eram os países europeus, os mapas são muito. Não tem nada a ver, né? Esse aqui é um mapa, olha para vocês verem. É, como que é totalmente estranho, né? Não tem nada de real. Eles simplesmente colocaram algumas formas para representar Europa, África e Ásia, sem nenhuma tentativa de mostrar como algo realmente correto, né? Não se tinha interesse no científico, tá? É, quem vai desenvolver nessa época vão ser os árabes, eles que vão ser os responsáveis, os árabes mais especificamente, os muçulmanos, né, os islâmicos, que vão nessa época vão estar passando pelo que a gente chama de era de ouro, né, dos árabes, e eles é que vão desenvolver a cartografia nessa época, né, tornar ela mais avançada, inclusive trazendo da China um item que havia sido inventado lá e que vai ser fundamental na cartografia a partir de então, que é a bússola, né, aquele equipamentozinho que sempre mostra o norte, né, que tem uma ilha mantada, né, e também eles vão desenvolver, vão ser essa a bússola que vai permitir depois a criação das cartas portulanas, que eram criadas, mapas criados pelos genoveses, que era um grupo de pessoas lá da Itália, e que eram utilizadas para navegação no período das grandes navegações, tá? E aqui nós temos o exemplo de um mapa árabe. Olha a diferença do mapa europeu para o mapa árabe, tá? Pode parecer os dois que são desenhos estranhos, mas aqui a gente vê que assim como acontecia naquele do anterior que eu falei para vocês, ó, nós temos as formas bem realizadas, ó. Nós temos a China, nós temos outros países, a África, a Arábia aqui bem desenvolvida, bem visível, né? A Itália. Não é totalmente correto, mas para a época, considerando que eles não tinham ferramentas e que tudo tinha que ser feito a olho nu, à vista, com o próprio olho, não tinha fotos, não tinha imagem de satélite, é algo muito bem preparado, tá? Depois desse período da Idade Média, nós temos a, a cartografia volta a se desenvolver na Europa por causa das grandes navegações, né, que marcam o início da Idade Moderna e que vão levar à descoberta do continente americano. E aí, é claro, eles vão precisar desenvolver a cartografia novamente para poder mapear, né? Se você vai ser dono de um território, você conquistou um território, você tem que ter um bom conhecimento sobre esse território para que outros não tomem ele de você, né? Então a cartografia vai ganhar muita força nesse período, tá? O estudo dos mapas. E aqui nós temos o primeiro mapa mostrando o continente americano, criado alguns anos depois da descoberta, né? A América foi descoberta em 1490, o Brasil vai ser descoberto em 1500, tá? Esse mapa vai ser desenvolvido, criado, cerca de
mais ou menos um pouco antes, um pouco depois, na época ali que o Brasil é descoberto, tá? Nós já tínhamos o Tratado de Tordesilhas, né? Aqui, essa linha verde aqui seria o Tratado de Tordesilhas. Então, aqui seria um território já ocupado pelos portugueses e o restante seria a área já conhecida pelos espanhóis e tudo mais, certo? E aqui nós temos o primeiro mapa criado pelo, é, na época também, o primeiro mapa mundi, tá? Criado no final de 1500 e que já mostra aqui o continente americano. Nós temos aqui a América, tá? Mercator é que criou, o holandês Mercator, que até hoje tem um tipo de mapa que leva o nome dele, é que criou esse mapa. Nós vemos que nessa época a África aqui, a imagem não está muito boa, mas dá para a gente ver. Depois vocês podem procurar mapa de Mercator. Nós vemos o original, né, primeiro mapa mundi e tal. Nós vemos que a Europa, a Ásia e a África já estão bem desenhadas, já estão bem representadas, porque já se conheciam muito bem, já tinham se feitas muitas navegações e tal, se conhecia muito bem esse território. E aí aqui nós já temos a representação da América. Claro que não se conhecia tudo da América. Nós vemos que a América do Norte até que está bem representada, mas nós vemos que a América do Sul, ele só tem uma porção aqui, o norte e nordeste do Brasil, da América do Sul, né, parte da América do Sul, mas a parte para baixo, que é Argentina, Chile e outras partes para baixo, a gente vê que não está, porque ainda não era conhecido, tá? E nós vamos ter em 1512 o veneziano Jerônimo Marini, olha lá, ele desenvolve o mapa mundi, que é a primeira carta, o primeiro mapa onde aparece o nome do Brasil para designar as terras até então conhecidas como de Vera Cruz, né? Santa Cruz, Terra dos Papagaios ou Dero Brasília, que eram os nomes que o Brasil teve antes de ser conhecido como Brasil, né? Antes disso, ele aparecia com esses outros nomes, Vera Cruz, Santa Cruz e por aí vai. Desenhado em pergaminho, que é a pele de cordeiro, né, de um animal. É um dos poucos mapas manuscritos do início do século XVI hoje existentes, se salvou. Está de cabeça para baixo, pois por influência dos costumes árabes ele é orientado pelo sul, né? Então você pode ver que ele está de cabeça para baixo, tá? Então nós temos aqui a Europa, a Ásia, a África, que já eram bem conhecidos, e aqui no cantinho, ó, aparece o Brasil, tá? Com o nome de Brasil. Então, o primeiro mapa não é o primeiro mapa que aparece o Brasil, né? Na verdade, é esse aqui que eu mostrei para vocês, que tem esse pedacinho aqui embaixo que é o Brasil, tá? Mas é o primeiro em que o Brasil tem o seu nome especificamente, tá? A partir do século XVII, os países começaram a se preocupar mais com o rigor científico, tornar o mapa o mais exato possível, né? Século XVII, 1600, tá? É realizado, então, o primeiro levantamento topográfico oficial da França, em 1744, e que vão ser os precursores dos mapas modernos. É a partir daí que eles vão começar a definir as regras, o que deve ser colocado, como deve ser feito. Vai tirar uma coisa que era muito comum, que era desenhos, animais fantásticos, colocar animais nos mapas, coisas decorativas e tal. Eles vão fazer um mapa mostrando as informações, todas as informações necessárias, sem se importar com ser bonito e tudo mais. É transmitir a informação de forma científica. Tá certo. Do ponto de vista científico, eles estão certos. Do século em diante, né, desse século XVI em diante, com o desenvolvimento das técnicas cartográficas, o aperfeiçoamento da fotografia, aviação e da informática, ela dá um salto. E a cartografia dá um salto, né? Porque até então, a cartografia, ela dependia da pessoa observar. A única forma de uma pessoa ver de cima, ela teria que ir num balão, né? Aí ia lá no balão, olhava e ia fazendo desenho. Mas era muito difícil, tá? Então, por isso que os mapas não eram tão precisos. As pessoas erravam o tamanho, as distâncias, né? A partir desse momento, eles começam a levar isso mais a sério, fazer os cálculos melhores, não ficar só na vista, fazer medições mais exatas. Mas o que vai mudar mesmo é a fotografia, né? Ali no final do século XVIII, no começo do século XVIII, final do século XVIII, a invenção do avião
e posteriormente, mais recentemente, nas últimas décadas, a informática, né? E os satélites. E aí nós vemos a cartografia moderna dos nossos dias, né? Que ela vai se desenvolver com o desenvolvimento da área espacial, da aviação e da informática, né? A partir do momento que o homem consegue ir ao espaço, ele coloca satélites na, no, na órbita da Terra, então ele pode conseguir essas imagens. Olha lá, imagem de satélite. Os satélites são equipamentos que permanecem na órbita terrestre para captar dados e enviá-los a estações receptoras na Terra, né? Eles colocam lá no foguete, montam um foguete, colocam um satélite nele, ele sobe, chega na órbita da Terra, e solta ele, né? E esse satélite fica indefinidamente, por muitos anos, em volta da Terra, obtendo diversos dados. Pode ser meteorologia, para saber a questão de chuvas, secas e tudo mais. Pode ser fotos, né? Pode tirar fotografias tanto de cidades quanto da zona rural. É transmissão de informação, né? As TVs, quem tem TV por assinatura, por exemplo, que usa aquelas anteninhas, é por satélite. Por isso que quando está chovendo, cai o sinal, porque as nuvens da chuva bloqueiam o sinal, tá? E entre outras diversas coisas que podem ser feitas, tá? No caso da cartografia, ele vai gerar imagens, né? Ele vai pegar e tirar uma foto, por exemplo, de Guaxupé. Ele tira uma foto de Guaxupé lá do alto e transmite para alguém, para um computador, que depois vai ser tratada, transformada em um mapa, tá? E também, claro, hoje o uso mais comum que a gente tem é o GPS, né? Que hoje todo mundo tem no celular, né? O GPS ele usa o sinal que vem do satélite, né? Hoje você abre lá o Google Maps, qualquer um tem todos os mapas que ele quiser, da forma que ele quiser, tanto o mapa quanto a imagem de satélite. Se vocês já tentaram, já abriram o Google Maps, deixa eu mostrar aqui para vocês, ou outro aplicativo de mapa que você tiver, normalmente ele tem, né, o mapinha, mas você pode vir em algum lugarzinho aqui e colocar satélite. Tem um ponto aqui que você coloca satélite e ele vai te dar ah, uma imagem de satélite mesmo, tá? Como se tivesse fotografado de cima. Ela é atualizada com certo tempo de diferença um ao outro, mas funciona dessa forma, tá? Aqui nós temos, por exemplo, ó, eu tentei achar uma melhorzinha assim do Guaxupé, mas todas já estavam tratadas com nome de ruas, essas coisas. Então eu peguei essa aqui. Essa mancha, pessoal, vocês podem ver, tudo que está verde é vegetação, claro. Mas vocês podem ver, é uma imagem de satélite da Grande São Paulo, tá? A cidade de São Paulo e as cidades periféricas ali que foram engolidas por São Paulo quando ela cresceu, né? Então tudo isso aqui é considerado parte da Grande São Paulo, tá? Nós vemos aqui, por exemplo, estradas, né? Em volta, nós temos a área litorânea aqui embaixo, mas a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, né? A cidade de São Paulo e as suas áreas vizinhas, né? A área metropolitana. Então é uma imagem de satélite, não tem nenhuma informação, é só uma imagem tirada de cima. Nós temos também as fotografias aéreas, que elas são feitas através de câmeras, né, colocadas em aviões, helicópteros, balões, hoje muito comuns drones, né, para fazer imagens aéreas, qualquer coisa que esteja voando, sobrevoe uma cidade, tá? E ela vai ser identificar e analisar as estradas, rios, florestas, plantações e outros elementos que aparecem na imagem. E aí você pode usar as duas para fazer o mapa, né? Você usa tanto a imagem de satélite quanto a fotografia aérea para criar os mapas, tá? Aqui nós temos a fotografia aérea da Grande São Paulo. Mas como a Grande São Paulo é gigantesca, mesmo que você suba no avião e vá muito alto, você teria que ir extremamente alto para conseguir uma imagem que pega tudo, como é o caso aqui dessa imagem de satélite. Então aqui nós vemos essa porção, não está nem pegando nem 10% de São Paulo todo, da Grande São Paulo toda, tá? É só uma parte dela, certo? E aqui nós temos já um mapa feito a gente pode considerar a partir das duas, né?
Aqui no caso ele está mostrando, nós temos, ó, toda aquela porção que nós vimos lá, que era a Grande São Paulo, aqui, ó, claro que aqui está diferente um pouquinho lá do mapa, porque aqui a gente está vendo a área urbana construída. Nós temos também a área rural, que também faz parte dos municípios, né, em volta. Nós vemos aqui em rosa, é a cidade especificamente de São Paulo, tá? Olha lá, tá marcadinho aqui em rosa, tá? É a área urbana de São Paulo. E nós temos essa área, as outras aqui, vocês podem ver que todas têm nome, seriam os outros municípios que fazem parte da Grande São Paulo, tá? São cidades que foram, passaram a fazer parte de São Paulo, especificamente, tá? Então eles pegaram isso aqui nas imagens que eles, tanto do satélite quanto as fotos, eles conseguiram ver as estradas, eles pegaram exatamente onde eram os, as divisas, eles pegaram, ó, tem a representação de aeroportos com os aviãozinhos, então eles na imagem eles conseguem ver, então eles marcam, né, as rodovias, aonde a água eles fazem as águas, né, fazem a demarcação dos lagos, dos rios e tudo mais. Então só consegue fazer isso aqui utilizando os dois, a imagem satélite e a fotografia aérea. Você pode fazer só com um ou só com o outro, tá? Mas eles também costumam fazer, mais normal é fazer com as duas. Quanto mais informação, melhor para se fazer um mapa. Por isso que o mapa hoje em dia é extremamente mais detalhado do que era antigamente, tá? Então é isso para essa semana, pessoal. Espero que tenha ficado entendido. É uma aula bem tranquilinha, só para entender a origem mesmo, como se desenvolveu e como é hoje a cartografia, tá? Então, bom estudo para todos, uma boa semana e até a semana que vem. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.